Aleluia. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos ministrando. Quarta-feira nós começamos a falar sobre a história de Abrão. E hoje eu quero falar também um pouquinho de Abrão e de Abraão. Abrão ganhou um A mais, né? Glória a Deus. Diga para o irmão assim, que está aí do seu lado: a promessa de Deus para a sua vida ainda está de pé. Não, ele não está convencido. Diga: a promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Diga: e foi Ló com ele. E foi Ló com ele. E foi Ló com ele. E era Abrão com a idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram. Eles saíram e... Eles saíram e... Glória a Deus. Abraão foi chamado por Deus quando se encontrava em Ur dos Caldeus. Praticamente a metade de sua vida, ela é oculta, ela é desconhecida. Nós não sabemos muito bem sobre a história dele. Então ele viveu no anonimato. A gente não sabe muita coisa sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, né, sobre o que ele fez. Mas a gente fica olhando para a história desse homem e a gente vê que Deus escolheu esse homem para abençoar a vida dele. E através da vida dele, como modelo, ele abençoar a minha casa e a sua casa. Então, o chamado de Abraão é isso. É um código para a humanidade. Aqueles que conseguirem decifrar vão comer o melhor dessa terra. Aqueles que, infelizmente, viverem segundo o curso da sua história, eles também podem até viver uma vida boa, mas eles vão comer segundo a força do seu braço. Então ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que fazer muita coisa, sendo que é muito mais fácil você entregar tudo ao Senhor, para que Deus venha prosperar os seus caminhos. Então a proposta de Deus, para que você consiga romper os limites, inclusive que te prende em direção à proteção que Ele tem para a tua vida, o cuidado dEle, tudo está dependendo de uma decisão sua, de você aceitar a proposta dEle para você, de você dizer: Jesus, eu quero para a minha vida caminhar contigo. Irmão, a melhor coisa que tem na vida é a gente olhar para o Senhor e acreditar que Ele é o supridor, Ele é o protetor, Ele vai trazer provisão, Ele vai nos colocar no caminho correto, Ele vai nos livrar de todas as coisas. É bom ou não é? Você ter a certeza que existe alguém que se preocupa com você, alguém que te ama, alguém que está com seus braços abertos. Então, presta atenção, existe uma promessa para aqueles que querem romper em fé, para aqueles que querem viver além dos seus limites. E a promessa é para quem?
A gente canta, né? Deus tem o melhor. A gente não pensa no para mim, mas eu quero também abençoar a tua vida, porque a bênção de Deus não é só para mim, também é para você. Porque eu creio que Deus ele tem algo de especial para cada um, uma porção para cada um. Mas a gente precisa entender os processos que Deus traz para a nossa vida, para que a gente não venha morrer no meio do caminho. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? É por isso que eu estou falando para você, que a promessa dele para a tua vida ainda está de pé. Ah, pastor, mas eu estou fora da direção, e ele está dizendo, entra na direção, que a minha promessa para a tua vida está de pé. Ah, pastor, mas eu estou pecando, eu estou fora da direção. Ele está dizendo para você novamente, volte para o caminho, que eu tenho uma bênção para você. Ou seja, Deus não se esqueceu de você. Existe uma promessa. Agora, quem quer receber a promessa? É muito fácil receber. É a gente entrar pelo caminho. Olha o que essa palavra diz, irmãos. Eles saíram e chegaram. Eles saíram e chegaram. Diga isso. É a primeira coisa que eu quero que você aprenda. Deus nunca vai permitir que aquele que deu o primeiro passo em direção à promessa morra no meio do caminho. Deus vai fazer alguma coisa para que essa promessa aconteça na sua vida. Deus vai pelejar em teu favor. Pode se levantar quem for, mas Deus vai cumprir a palavra. Ele é poderoso para fazer isso, mas você precisa dar o primeiro passo. É você que tem que ir, é você que tem que avançar, é você que tem que correr atrás. Agora, tem que ter fé. Diga fé. Abraão foi o pai. Por quê? Imagine um homem, fique pensando aqui, pense agora na vida de Abraão. O camarada que Deus chama ele, para ele sair da casa do pai, dizendo para ele que ele vai ter uma grande nação, através dele. O camarada que está com 75 anos de idade, já está velhinho, está igual o Santana. E ainda a mulher é estéril. Então preste atenção nisso. Só tendo muita fé para acreditar numa palavra dessa. E a Bíblia diz que Abraão saiu em direção à promessa. E eu fico olhando para a história desse homem e vendo como é que Deus é especialista em fazer com que as coisas se encaixem. Porque Abraão, ele olhava para a sua vida como a gente olha para nós. Por que Deus abençoa todo mundo? Por que Deus dá filho para todo mundo? Por que Deus abre a porta para todo mundo, menos para mim? E é justamente nessas horas de incertezas, nessas horas de angústias, de dúvida, aquela hora que você está mais, depressivo com a sua história de vida, que Ele entra. E quando Ele entra, Ele não entra simplesmente para chorar as suas mágoas. Ele entra para mudar a sua história de vida. É assim que Deus faz. Porque Ele cumpre aquilo que Ele diz. É por isso que a promessa está de pé. E você precisa fazer isso. Acreditar. Diga acreditar. Por quê? Deus está gerando a tua bênção. Ah, pastor, mas já tem tanto tempo. Ele está gerando. Espere, aguarde, fique firme, permaneça, esteja animado, empolgado, agradecendo ao Senhor, embora na prova. Aí você tem que botar em prática aquela canção do nosso irmão Lázaro. Passando pela prova,
Dando glória a Deus. E é difícil. Imagine a pessoa na prova. E chega alguém e diz: vamos para o coco bambu? E tu na prova. E tu olha e diz assim: nem para me ter um bambu agora. E é justamente na hora da prova, preste atenção nisso que eu vou dizer, é na hora da dificuldade, é na hora da dúvida, do choro, é que Deus levanta homens e mulheres verdadeiras, homens e mulheres que são provados no fogo, homens e mulheres que vão honrar o nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque passaram pelo vale e hoje estão vivendo o melhor da terra. Estão felizes, empolgadas. Deus é o Deus do impossível. A gente não cantou isso aqui? Que Deus é o soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas. Tem gente que vem para a igreja, o coração já parou há muito tempo. Coração espiritual. E Ele está aqui hoje para isso. Para te devolver a vida. Para te trazer a esperança. Para você entender que Ele ainda é Deus. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. O Marcos estava falando aqui. Eu só lembro daquela... Hoje eu estou inspirado nas canções. Que Deus é esse? Que está por perto? Que fez o seu? Imagina, irmão. Quem de nós faria um projeto no deserto? Mas Deus, Ele é um dos maiores construtores. Inclusive o construtor da nossa própria vida. Deus, Ele olha para nós e vê um projeto belíssimo. Por mais que a gente olhe para nós e veja um projeto falido. E é nesses momentos que a gente vê a nossa pequenez, é que Deus mostra que Ele é o Deus do impossível e nos ergue, nos levanta, nos impulsiona, para que a gente vá para frente. Então preste atenção, não importa o tempo que você está pelejando para conquistar, Deus é fiel, Deus é fiel, e você não pode simplesmente abandonar o barco, você não pode, porque Deus não vai deixar você perecer no meio do caminho, Ele está contigo, em todos os momentos. Ele disse isso: eis que eu estarei, quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aí, Ele está na tua casa na prova, Ele está contigo no trabalho, Ele está no momento da dificuldade, Ele está em todo momento. Agora, haja por fé e não por vista. Diga fé. E o que é fé? Hebreus, a gente olha para os heróis da fé naquela galeria. Quantos homens e mulheres agiram por fé e Deus os abençoou. Hoje nós estamos dando continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos. Não parou nos apóstolos. Estamos dando continuidade. Olha que coisa linda. Está escrito lá. Eu falei do Santana, vou falar dele de novo. Sentou na frente, irmão. Santana está evangelizando. E ele foi na casa assim, assim, assado. Deus está escrevendo a história a partir da vida de um homem. Deus está escrevendo a história a partir da vida de uma mulher, de alguém que compreende o chamado, de alguém que compreende a direção, de alguém que entende que Ele é poderoso. E Ele está escrevendo a tua história de vida. Por mais que você não veja
Talvez você diga, mas finalizou ali no livro de Apocalipse. Não, irmãos. Nós estamos continuando todo o tempo, reescrevendo, fazendo, cumprindo aquilo que o Senhor tem para fazer. Amém? Então diga sim para o seu chamado, aceite o que o Senhor, sabe, tem para você. E todo mundo aqui sabe o que Deus quer de você. A gente finge que a gente não sabe. É ou não é? Quando fala, vamos para o evangelismo, todo mundo sabe que tem que ir. Mas o que a gente fala? Estou cansado. E eu pergunto, quem é que não está cansado? Todo mundo cansa. Inclusive eu estou aqui, só o pau da rabiola. Todo atleta é assim. Cansa. Vocês gostam? Então é Deus que vai pelejar por você. Até no cansaço. Até na hora do choro. Aquele momento de desespero. Não sei se você já deu um grito de dor por causa de algo, mas eu já dei. Eu já dei, irmão, e foi vários. E Deus deve ter olhado e falado assim, é louco. Não é normal esse cidadão. E Ele foi me ensinando. Eu entrei na escola de Deus para me aprender e passar para você hoje que o que a gente precisa fazer é confiar. Porque tudo o que Ele disse, Ele vai cumprir. Tudo o que Ele falou, você pode ter certeza, não duvide, vai se cumprir. Ah, pastor, Ele disse que a minha família ia se converter e até agora ninguém veio. Pode ter certeza que vai vir todo mundo. Até o pet. Tudo. Você sabe por quê? Deus é poderoso, irmão. É claro que o pet não vai levantar a mão, né, irmão? Ah, eu aceito Jesus, não é isso. Vai vir com dono. Então a promessa de Deus ainda está de pé. Deus estará do seu lado pelejando contigo. Foi assim com a vida de Abraão. Olha quantas lutas esse homem teve. Mas Deus não deixou ele no meio do caminho. Por que eu falo no meio do caminho? Quando Abraão saiu de Ur, ele parou em Harã. E quando ele para em Harã, ele está no meio do caminho. Por isso que você, olha lá no capítulo 12, Deus chamando ele. Mas não é o chamado dele acontecendo ali. Deus está dizendo para ele, ei camarada, a promessa que eu tenho para a tua vida está de pé. O que tu está fazendo em Harã? O que é que você está fazendo no meio do caminho? É isso que ele está dizendo para Abraão. E quando ele fala, saia do meio da tua parentela, a Bíblia diz que ele sai com Ló. E a Bíblia deixa registrado. E foi Ló com ele. E foi Ló com ele. Deus estava dizendo, tu não levou Ló? Se prepare para o nó. Deus diz algo, e a gente quer dar um jeitinho de levar todo mundo. E Deus está dizendo, deixa aí. Mas você quer insistir. E todas as vezes que você quer insistir de um projeto que não é para você, você vai ter que prestar conta da sua própria vida. E os processos vão se prolongando. As situações vão ficando difíceis. Vão ficando ruins. Irmão, e tem coisa que tenta roubar a nossa fé. A gente vai, sabe, perecendo. E não é porque Deus queira que a gente pereça. Não. A promessa não está de pé? Agora por que ela não se cumpre? Às vezes, e demora mais. É porque enquanto eu não entender, enquanto eu não entender, o processo vai se prolongando. Então a palavra para você é, não morra em Harã. Não morra no meio do caminho. Se levante hoje e vai. Levante-se hoje e vai. Ah, pastor, para o senhor é fácil. Quem disse, irmão, que para mim é fácil? Todo dia a gente tem que matar um leão. Esse bicho que tem aí dentro, que diz para você assim, fique em casa, parece que é até parente da Globo.
É o bicho que está aí dentro. Fica em casa. Não vai não, tá bom assim. Para que insistir nisso? Isso é para os outros, isso não é para você. Não, você não tem talento. Ah, você não tem dom. Quantas pessoas foram frustradas por causa de homens? Pessoa chegou com um dom animada para fazer alguma coisa para Jesus e disse: você não tem talento, você não serve. Às vezes a gente quer, colocar um muro para que as pessoas não avancem. Às vezes a gente quer impedir com que os outros cresçam, sendo que a obra é dele. As pessoas querem fazer e a gente às vezes quer dizer para elas que elas não podem fazer. Até parece que a gente consegue fazer tudo. Não, irmãos, Deus ele vai usar todo mundo, inclusive você. E eu acredito que daqui muitos vão trabalhar no encontro com Deus. Muitos vão fazer alguma coisa para Ele. O templo está chegando aí, o novo templo. Não está chegando? Para que está chegando o novo templo? Diga assim: para mim trabalhar. Não vejo a hora de sentar naquela cadeira. Não, irmão, não é cadeira não, primeiro é obra. Diga obra. Agora quem quer obra? Quem gosta de obra? Obra estressa, obra cansa. Só que a Bíblia diz que quem trabalha na obra, até o sono é doce. É ou não é? Uma vez eu trabalhei com o Arnaldo. Isso, Arnaldo colocou uma tábua meio-dia, colocou um tijolo como travesseiro e dormiu e roncou. E eu olhei para aquele travesseiro dele, eu digo: é o que a Bíblia diz mesmo, o sono do trabalhador é doce. Porque às vezes a gente está em casa com um travesseiro espumado e diz: isso não presta, tem que comprar outro. Porque nós estamos mal acostumados e às vezes a gente não sabe agradecer aquilo que Deus está construindo, sendo que Deus está gerando coisas e a gente quer até mais, quer que Ele faça mais. E a gente precisa entender o que Deus está construindo aqui dentro, o que Deus está construindo a partir de mim, porque a partir de mim Ele vai fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. É por isso que as células serão abençoadas. É por isso que pessoas ao teu lado serão abençoadas. Por quê? Porque você está sendo abençoado. E por que você está sendo abençoado? É para alcançar outros, para que outros experimente como é bom estar na presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que você estar, adorando, engrandecendo o Senhor. Então diga assim: a promessa ainda está de pé, ela vai se cumprir, porque o meu Deus ainda é o mesmo. Diga: Ele é o mesmo. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então preste atenção, você não vai morrer antes que os seus olhos contemplem o que Deus tem para você. Receba isso, irmão. Diga: eu não vou morrer enquanto não se cumprir a promessa. Eu vou pisar na terra. Eu vou pisar na terra. A segunda coisa que eu quero que você aprenda: quem aceita o chamado precisa confiar nos métodos do Senhor. Por quê? Porque não é do seu jeito, não é da maneira que você pensa. Porque Abraão quis dar um jeitinho, e quantos de nós também não queremos? É ou não é? Deus tem um caminho, tem uma rota, mas nós temos a nossa rota, os nossos próprios caminhos. E quando eles não dão certo, a gente dá o jeitinho. É o chamado jeitinho brasileiro. Sempre a gente dá um jeitinho. O negócio não está dando aqui. Calma aí que eu vou dar um jeitinho disso aqui. E a gente vai construindo algo a partir da força do nosso braço.
Presta atenção, irmão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz assim, ó, que ele disse, ele viu que estava nu, e o que ele fez? Diga, ele se cobriu. Mas quando Deus perguntou para ele, Adão, onde estás? O que ele disse? Ouvi a tua voz, porque eu estava nu. O que Deus fez? Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão. Você sabe por quê? Porque às vezes os nossos métodos, a força do nosso braço não vai cobrir a nossa nudez. É somente o Senhor, aquilo que Ele faz a partir dEle, que tira toda a culpa, que tira tudo aquilo que não é para nós, irmãos. Deus, Ele constrói, Deus, Ele vai fazendo. Então preste atenção nisso, você não pode dar um jeitinho, amém? Chega de rota de fuga, chega. Vamos fazer com que o Senhor olhe para nós, diferente, aprovados. Eu vou dar bênção para esse indivíduo, sabe por quê? Porque ele foi aprovado na prova, e assim a gente vai vivendo. Provérbios 16, 25, olha o jeitinho brasileiro aí. Há um caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Não crie atalhos. Não crie atalhos para a tua vida. Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faz o bem, e você habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Tudo. Então para que dar jeitinho? Se Ele vai me alimentar, se Ele vai segurar na minha mão, se Ele vai estar comigo em tudo. Então não precisa ser com a força do meu braço. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer construir em você. Deixe Deus, sabe, criar esses métodos. Terceira coisa que eu quero que você aprenda: Deus tem meios corretos para te fazer chegar na linha de chegada. Ele sabe o que é melhor para você. Ele vê o fim desde o começo. Então Ele sabe o que é bom. Talvez você está dizendo, não, mas aqui era tão fácil, era tão rápido. E Ele está dizendo, não, esse caminho aí, tu ia cair no abismo. Então eu estou te livrando. Por mais que o caminho seja mais longo aqui, mas é o caminho da bênção. Olha que coisa linda. Então Deus faz coisas para te provar, não para te penalizar. Amém? Vai ter momentos que Ele vai te provar. Para quê, pastor? Para te aprovar. Deus vai te provar. Para quê? Isso, vamos lá, todo mundo junto. Deus vai te provar para você ser aprovado. Quem quer ser aprovado? Agora quem quer receber a prova? Não, se você quer ser aprovado, tem que passar pela... Tu acabou de cantar comigo aqui, que ia passando, dando glória a Deus. Agora já não quer prova? Não vai colar não, irmão. Estão compreendendo, irmãos? É igual paciência. Senhor, me dá paciência. Mas para receber paciência, ó, a paciência produz, a perseverança produz. Mas na realidade não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Quem quer tribulação? Ah, eu não quero ser paciente mais não. Porque para aprender a ser paciente, tem que ter tribulação. Eu já fui tão atribulado que penso num homem paciente. E às vezes aqueles crentes chegam,
um cocó na cabeça assim, parecendo um samurai, e a gente vai trabalhando. A irmã Ana, cadê a irmã Ana? E a gente vai trabalhando, o povo vai dando trabalho para nós, e a gente vai dizendo o que para o Senhor? Hoje eu digo diferente: Senhor, obrigado. Mas antigamente eu falava assim: Senhor, me dá paciência. E Ele vai mandando Ana doidado, meu Deus do céu. A prova não é para te penalizar, é para te aprovar. Por mais que você chore, mas a Bíblia diz que o choro, a alegria vem para amanhã. Você está chorando hoje, aí você canta. Está chorando por quê? Se você tem um Deus, que cuidar de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo, e a gente vai cantando e morrendo de chorar. Aí a pergunta é: tu está chorando por quê? Se você tem um Deus. Mãe, eu não entendo essas coisas. A gente fala com tanta convicção, mas ao mesmo tempo a gente duvida com tanta convicção, em uma canção só. Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para você, Ele vai te aprovar no final, mas passe sorrindo. João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, então não crie caminhos alternativos, entre pela porta, acesse a porta. João estava na ilha de Patmos, quando todo mundo dizia vai morrer, a Bíblia diz que ele olhou para o céu, e uma porta se abriu no céu, e o Senhor diz: sobe aqui que eu vou te mostrar coisas boas. É a porta que a gente precisa acessar, é a porta da fé, é a porta de acreditar, irmãos. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, entre por Ele, viva por Ele, se apaixone por Ele, faça tudo por Ele, e Ele fará tudo por você. Porque é uma via de mão dupla. Você entrega, Ele deu primeiro, Ele se entregou por você, agora se entregue por Ele, faça valer a pena, amém? Abraão não parou no meio do caminho. Por que ele parou no meio do caminho? Harã não era o destino final. Então preste atenção, você está parado hoje, o Senhor manda te dizer: não é o seu destino final. Não é o seu destino final. Mas eu não consigo ver saída. Não é o seu destino final. Está vindo prova aí. Para quê, pastor? Para Ele te colocar de volta no caminho. Mas eu não quero, então cumpra. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. Porque se você fizer, você vai entrar na terra celebrando e glorificando ao Senhor. Mas se você não faz, o caminho vai ficando longo. Em vez de 40 dias, é 40 anos. No deserto, por mais que sandália vai crescendo. Eu não quero uma vida dessa. Você quer, irmão? Aí cada um escolhe. Mas foi o versículo que eu falei em Gálatas. Enquanto o menino, ele não tem entendimento que ele é rico. Porque nós somos filhos de quem? Deus é rico. Então nós somos filhos de quem? Então diga: eu sou rico. Mas enquanto você não tem esse entendimento, por mais que você seja rico, tem gente que vai viver como pobre. Mas por quê? Porque ele é escravo. É escravo das suas opiniões, escravo do seu descrédito,
porque nem ele acredita nele mesmo. Mas a gente quer romper, a gente quer fazer. Aí o que Deus tem que fazer para colocar a pessoa no caminho de volta? Eu vou ter que falar para você, mesmo que te doa, mas Deus intervém. E você sabe o que Deus teve que fazer para tirar Abraão lá de Harã? Ele matou o pai dele. E Abraão, quando o pai morre, o que ele faz? Ele volta para o caminho. Davi, volta para o caminho. Não se vá. E ele volta para o caminho. Não precisa, irmão. Eu estou falando isso para você aqui, ó. Não precisa passar por isso. Deus não quer te penalizar. Ele quer te aprovar. Mas tem caminhos que você constrói, que Deus tem que fazer alguma coisa para não te perder. Ele quer que você passe a eternidade com Ele. Então Ele vai construindo algo para te chamar a atenção, para trazer você de volta. E tem gente que está perdido, mas Abraão quer dar um jeitinho. E ele faz o quê? Ele vai, mas quando ele chega na terra de Canaã, porque a Bíblia diz que eles saíram e chegaram, mas quando ele chega na terra, tem fome. Mas vem cá, como Deus, que fez uma promessa, o camarada confiar na terra, e ele chega na terra, tem fome. Você sabe por quê? Porque Deus, antes de entregar algo, Ele experimenta você, para ver se você está aprovado para receber aquilo que Ele tem para te dar. Aí quando você faz como Abraão, que ele pegou, quando ele viu a fome, o que ele fez? Desceu para o Egito. E quantas pessoas estão peregrinando no Egito? Vivendo do seu jeito, pensando do seu jeito. Então preste atenção nisso aqui. O seu comportamento é determinado pelo que você vê. Como você enxerga as coisas. Por isso que Abraão desceu para o Egito. Porque quando ele olhou, não se agradou. E tem gente que tem uma visão segundo a carne, não segundo o Espírito. Se Deus disse para ir, permaneça. Por mais que tenha fome, mas com certeza, se Ele deu a palavra, Ele vai te alimentar lá. Ele vai entregar para você lá. Não foi assim com Elias na caverna? Deus faz tantas coisas, irmãos. Agora, tem gente que está peregrinando, porque só consegue enxergar as coisas a partir com os olhos da carne e não do Espírito. Abraão teve um olhar carnal. Havia fome na terra. Então preste atenção. Não olhe para as situações difíceis. Quando você olha lá para as situações difíceis, não olhe com o olhar da carne. Olhe com o olhar do Espírito. O que Deus está querendo falar? Por que Deus está fazendo eu passar por isso? Isso é o olhar do Espírito. Não olhe para as pessoas com o olhar da carne. Porque tem gente que vai aparecer, irmão, para você cuidar. Gente ruim. Porque o ser humano não é bom. Mas não olhe para essas pessoas com o olhar da carne. Olhe com o olhar de Deus. E diga, isso aí vai ser... Olha como é que o pessoal olhava lá, os apóstolos olhavam para Saulo. Lembra? Um matador desse, o camarada veio para cá, está fingindo que é crente, vai matar nós tudinho. E o Senhor diz, vai, desce, e vai lá orar por ele. Ai, meu Pai do céu, se eu for lá, ele vai me matar. E o Senhor diz o quê? Ele para mim é um vaso escolhido. Se não tivesse alguém para trabalhar o coração de Saulo, para amá-lo, para orar por ele, com os olhares do Espírito, com o olhar do Espírito, irmão, o Evangelho não tinha chegado. Então preste atenção, não olhe para as pessoas a partir de uma visão da carne. Não olhe para o seu ambiente de trabalho também com o olhar da carne. Não olhe, sabe, para a sua célula, para a sua igreja, com o olhar da carne. Aqui é o local que Deus está gerando para construir você.
para fazer com que você cresça. Amém? Sempre que você olhar com o olhar da carne, você terá uma reação mundana. Sempre. Olha o que diz Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Então olhe tudo o que acontece com o olhar do Espírito. Eu olho para você diferente, por mais que você dê trabalho. Eu lembro de você nas minhas orações. Falo, Senhor, aquele indivíduo lá, gente boa, que não dá trabalho nenhum. Mas eu oro por você a partir daquilo que Deus vai construir, não do que você está vivendo hoje. Porque eu sei que Ele tem uma obra grande para realizar. Amém? Então não se deixe contaminar com essa visão mundana. Porque quantas pessoas são assim? Ah, mas o outro diz, tem gente que é contaminado pelo que os outros falam. Irmão, entra por aqui e sai por aqui. Você tem que andar com 2 sacos, sabe aqueles sacos de colocar farinha? As coisas boas você coloca no saco bom, e as coisas ruins você coloca no saco furado que vai ficando no meio do caminho. Quando você chegar em casa, só tem coisa boa. Mas quantas pessoas só levam, as coisas boas vai ficando no caminho, ele leva para casa os problemas, a dificuldade que os outros falaram, que os outros disseram, e fica cheio de problema. É o olhar da carne. Não se deixe contaminar pelo aquilo que sai da sua boca. Refreia isso aqui, a língua é um bicho. Amém? Não se deixe contaminar por esse mundo. Não se deixe, irmão. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 1 versículo 8 que ele decidiu não se contaminar. É o que a gente precisa fazer. Amém? Amém. Olha aí, 2 Coríntios 5, grave isso aí, versículo 16 e 17. Assim que daqui por diante, diga daqui por diante. Olha o que ele está dizendo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Daqui por diante é uma visão espiritual, não é mais uma visão terrena. Então preste atenção que eu vou te ensinar isso aqui. Não se comprometa com quem tem um olhar terreno. Vou repetir. Não se comprometa com quem tem um olhar terreno. Nem ande junto. Não faça isso. Pessoas naturais, elas não compreendem as coisas do Espírito. Para ela é loucura. Amém, gente? Amém. Então não se comprometa com quem não se compromete com você. Porque às vezes a gente se compromete com todo mundo. A gente faz tudo para todo mundo. Mas as pessoas, não querem nada com você. E você se entrega e dá tudo e a pessoa não dá nada. Não, irmão, tem que entregar alguma coisa. Quer andar junto? É ou não é? Tem que ter acordo. E qual é o acordo? É a mesma visão, é a mesma linguagem, é o mesmo coração, é a mesma paixão, é o mesmo evangelho, é a mesma igreja, é tudo assim. Se não for assim, como é que vai fazer? Não escute quem não é exemplo para você. A pessoa não é modelo para você. Aí tu vai escutar lorota, se nem a pessoa está cumprindo. Não escute, e não se sinta penalizado por isso. Se a pessoa está sendo mau exemplo, nem siga. Amém? Seja liberto, irmão. Você não quer chegar na terra prometida? Não é tão simples como a gente pensa. Que a gente acha que como Abraão, né? Quando eu chegar na terra prometida vai ter uma rede lá, um pé de coco,
com um canudinho dentro para me tomar e dizer, ah, terra boa, não. A terra vai exigir de você comprometimento. Vai exigir de você postura. Amém? A partir de agora é outro nível. Daqui por diante, olhar do Espírito. Daqui por diante. Vamos lá, todo mundo junto. Daqui por diante. Porque se você olhar a partir dos olhos da carne, você vai olhar como Abraão quando chegou na terra. Você vai ver com a visão mundana. Amém, gente? Eu não posso mais andar comprometido com pessoas que não têm o mesmo coração que o meu. Eu não posso me comprometer com elas, por mais que eu possa ajudá-las. Mas eu não me comprometo com elas. Amém? Você vai trabalhar para ela ir para o encontro. Você vai, fazer de tudo para que ela encontre Jesus. Mas você vai estar trabalhando e não se comprometendo. Porque se você se comprometer, tem gente que se compromete com os outros, daqui a pouquinho está fazendo com o que o outro faz. Daqui a pouquinho está bebendo o que o outro bebe. Inclusive a água que o passarinho não bebe. Porque é assim que funciona. Amém? Quando Abraão chegou no Egito, ele experimentou coisas que não era para experimentar. Primeira coisa que ele chega lá dizendo, olha Sara, tu é muito bonito. Uma coisa eu concordo com Abraão. Todo homem de Deus que tem uma palavra de Deus, ele casa com uma mulher bonita. Diga amém. Amém. Graças a Deus. E outro, todo homem de Deus, além de casar com uma mulher bonita, ele também é próspero, abençoado e rico. Eu já alcancei a mulher bonita. E a riqueza está vindo aí. É assim. Chega no Egito, a mulher bonita. Ele diz, pede e diga que tu és minha irmã. Olha, irmão, que lorota. Para que eu não morra. Para que foi para o Egito? Para dar desculpa. E chegou lá e encontrou quem? O bonitão do faraó. Que olhou para Sara e disse assim, vamos para minha tenda, minha filha. Alguns dizem que não aconteceu nada. Mas, irmão, eu vou ler. Gênesis 12, 15, 16. E viram lá os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi mulher tomada para a casa de Faraó e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve, deixa eu limpar a boca, ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos, só na amizade. Vai para o Egito. Não, eu vou passear no Egito. Vai para tu ver. Você vai encontrar lá, não é só Faraó não, mas vai encontrar também, sabe, a Dalila. Porque é assim que funciona, irmãos. Só que a decisão de ir, novamente, presta atenção, Deus é misericordioso. O que ele fez? Feriu o Faraó. E diz, olha camarada, esse camarada tem um projeto na vida dele. Ó, libera para sair. E Abraão, o que ele fez? Saiu. Próspero, rico, abençoado, com a cabeça pendendo para um lado, mas feliz da vida. Lá na frente, irmão, é na linguagem de hoje. Ó, talvez você nunca ouviu isso aqui, irmão. Talvez você fique olhando para Abraão. Deus, ele nunca escolheu homens perfeitos, presta atenção nisso. E esses homens são modelos para nós, para que a partir dos erros deles a gente construa as coisas certas. Depende de você, as escolhas são suas.
E você está construindo essa história. Lá na frente os pastores brigaram. E Ló, com o olhar da carne, olhou para as campinas e disse: eu vou para cá. E Abraão foi para o deserto. E Deus visitou Abraão no deserto. E Ló pereceu, porque olhou segundo o olhar da carne. Porque é assim que funciona. E eu olho para esse texto aqui, e vejo o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Porque assim, Gênesis 13, 14 a 16. Você lembra que eu falei assim, e Ló foi com ele? Quem lembra? Deus falou: sai da terra, do meio da tua parentela. Só que Ló foi junto. E Deus se calou com Abraão. Só que quando ele se aparta de Ló, aí a Bíblia diz, Gênesis 13: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que tu vê, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Por isso que eu estou falando para você, Deus não vai fazer você morrer no meio do caminho. Por mais que você trilhe por caminhos errados, por mais que você busque, caminhos alternativos, Deus vai te trazer de volta, mesmo que seja debaixo da taboca. Não quer não? Espera. Conte o dia, que você vai ver se Ele não te traz. Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. Diga amém. Amém. Deus só falou com Abraão depois que Ló saiu fora, porque a promessa está de pé. Só que Deus prova Abraão, como prova eu, como prova você. E sabe o que ele fala? Ele disse assim: eu agora te dei um filho, agora dá ele para mim. Novamente, primeiro Deus levou ele para a terra tinha fome. E agora Deus dá o filho, e ele diz: dá o filho para mim. O que Deus queria? Sondar o coração de Abraão, para ver se ele tinha aprendido. Vamos ver se esse camarada aprendeu. Dá teu filho. Quando ele fala: Senhor, está aqui, ele diz: está aprovado. Esse será um homem abençoado. Deus só prova para levar você para um próximo nível. Deus só faz coisas para te fazer você voar, para você ser alçado. É isso que Deus faz. Deus quer saber, sabe o quê? Se você confia nele. Aí na prova você dá atalhos, faz atalhos, dá jeitinho. Deus quer saber se você tem um coração com Ele. Ele quer saber qual vai ser sua atitude, como você vai reagir. E se tu reage certo, e se você faz o que é certo, você pode ter certeza que Ele vai ter lá na frente um oásis para você. Aí você vai cantar um hino da vitória. Então preste atenção, você olha para mim aqui que eu estou finalizando. Em qualquer momento, Deus vai provar você. Talvez alguns já estão sendo provados. Mas por que Deus está fazendo isso? Ele está dizendo para você: eu quero aprovar você. Como é que você tem reagido? Você verdadeiramente confia em mim? E por que você murmura tanto? Por que você se queixa tanto? Por que você faz do seu jeito e não deixa eu construir a partir de uma visão espiritual que eu tenho para a tua vida? Por que você não deixa eu fazer? É assim que Deus faz, irmão. Deus, para provar Davi, Ele levantou um gigante.
na vida dele. Agora, para que ele levantou o gigante? Porque Davi podia dizer assim: eu vou lutar com esse gigante, nada, eu vou morrer. Mas quando Davi fala assim: tu vem comigo, com espada e lança, mas eu não vou na força do meu braço, eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que você olhar com o olhar do Espírito, Deus vai derrubar os seus gigantes. Deus vai derrubando os gigantes, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então presta atenção, a prova é a ferramenta de Deus que vai te qualificar para aquilo que Ele está construindo. Deixa Ele fazer, deixa Ele realizar. A promessa de Deus para a tua vida está de pé. Então presta atenção, vou liberar uma palavra para você agora. Você não vai morrer no meio do caminho. Deus tem uma promessa para a tua vida e ela está de pé, ela vai se cumprir. Deus está construindo, Deus está gerando, Deus está fazendo, e se Ele falou, Ele é fiel para cumprir a sua palavra.